Viagem no tempo é o meu tema favorito em todo tipo de história, e aqui nós vamos ver como esse tema é utilizado no mundo dos animes. E se você gosta desse tema também, já sabe, né? Deixa o seu like que esse vídeo vai poder te ajudar bastante. Existem muitas teorias diferentes para explicar a possível viagem no tempo. A maioria combina-se utilizando da metáfora do efeito borboleta, do termo multiverso e da teoria do buraco negro. Os animes exploram esse tema como bem entendem, então eu vou começar falando logo do meu anime favorito de todos, Steins Gate. Aqui, o Gmail é a forma utilizada para se mudar o passado de acordo com os desejos de seus amigos, e muito diferente de outros animes que eu vou citar posteriormente, o uso da viagem no tempo aqui não serve para moldar a vida do protagonista do jeito que ele quer, e é isso que o anime vai nos mostrar durante a trama. Nesse universo, quando uma nova linha do tempo é criada, a anterior desaparece, reconstruindo a linha em que se está agora. Então pode-se dizer que a teoria do multiverso não se aplica aqui, diferente de animes como Dragon Ball, onde o Trunks usa uma máquina do tempo para ir atrás do Cell que foi ao passado. Chegando lá, ele junto com a equipe Z acabam derrotando o Cell, mas quando o Trunks volta ao seu tempo de origem, tudo continua destruído. Os androides ainda estão vivos, assim como o Cell, dando a entender que a viagem no tempo em Dragon Ball na verdade é uma viagem entre realidades alternativas. Esse lance me faz lembrar de mais dois animes. Mirai Nikki, aqui os jogadores recebem mensagens do futuro para conseguir vantagem no jogo, mas a parte que interessa é quando mais pra frente é mostrado outros universos onde as histórias se repetem, porém a interferência da Yuno do primeiro para o segundo universo começa a alterar a história e posteriormente ocorre uma nova interferência, dessa vez no terceiro universo. E outro anime que eu lembrei foi Higurashi. Me corrijam se eu estiver errado, mas o anime não especifica se a viagem da Rika é entre linhas temporais ou apenas uma, mas em certas cenas a ideia que fica mais forte é que são dimensões barra realidades diferentes. Aproveitando Higurashi, já podemos partir para outro método que os animes utilizam nesse tema. Em Higurashi, a Rika só pode voltar no tempo com uma condição: ela precisa perder a sua vida. E aqui já podemos partir para alguns animes mais atuais, como Re:Zero, onde as regras de viagem no tempo não importam muito na verdade, mas estamos falando de um Isekai, e esse poder se deve a uma maldição. Nesse caso, o Subaru volta a partir de checkpoints, que assim como nos jogos seriam pontos específicos onde a partir dali ele tem mais uma chance de repetir a história sem cometer o erro de morrer novamente. Continuando essa viagem, mais um anime com morte seguido de reset é Summertime Render. Aqui o protagonista recebe um olho que tem um poder que só ativa quando ele morre, fazendo ele redefinir o tempo de um jeito bem parecido com Re:Zero, já que o protagonista também volta num ponto em que ele consiga corrigir seus erros até alcançar o objetivo. E também parecido com Erased, mas aqui o protagonista não morre, né? Lá ele sempre volta no tempo quando acontece alguma tragédia perto de onde ele está, daí ele volta para um momento em que ele consiga resolver aquilo no tempo certo. Em Tokyo Revengers, novamente, acontece isso, mas o ponto específico tem mais a ver com o limite do poder do protagonista, né? Esse anime sim tem regras bem estranhas quanto às viagens temporais. O Takemichi pode viajar exatos 12 anos no passado, então se hoje é dia 1º de agosto, só posso viajar para 1º de agosto de 12 anos atrás. A mesma coisa vale quando ele volta ao presente. Sem contar nas outras bizarrices, que na verdade ele não volta totalmente ao passado, apenas sua consciência viaja até aquela época enquanto seu corpo no presente fica inconsciente. Então já dá pra saber que só existe uma linha temporal lá. E além disso, o poder do Takemichi só ativa quando ele aperta a mão do Naoto, tanto adulto quanto criança. Eu acho que eu não vi essa regra em mais nenhum outro anime. Muitos animes utilizam esse tema de uma forma bem mais simples do que parece, e isso pode causar certos furos de roteiro, porque viagem no tempo, quando tratado com superficialidade, acaba ficando sem sentido em alguns casos, como no filme Your Name. A verdadeira intenção aqui é a troca de corpos, só que eles confundiram ainda mais as coisas no momento em que descobrimos que o casal vive em tempos diferentes. Então, quando trazem essa pauta na hora de falar de Your Name, por um lado as pessoas levam para um lado mais filosófico e por outro lado apenas ignoram isso e começam a falar nos furos de roteiro que o anime teve. E por falar em furos de roteiro, não tem como eu terminar melhor falando de Charlotte, já que um dos furos tem a ver com o Time Leap, nome dado ao poder do irmão do protagonista. Ele consegue voltar no tempo que ele quiser, porém toda vez que ele volta ele vai perdendo sua visão
visão aos poucos. Como ele consegue ter lembranças do tempo em que ele esteve, outras linhas temporais podem ser possíveis aqui, mas apenas quem usou o poder retém essas memórias, e é aqui que o furo de roteiro ocorreu. O protagonista acabou lembrando de uma linha temporal passada, fato que nunca foi explicado no anime. E também acho que nem tem como explicar isso, foi apenas um erro mesmo. Se você lembra de mais animes que usam esse tema, comenta aí embaixo. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Danuki e até o próximo vídeo.